Olá, eu sou a Carol Brasileiro e na aula do TT de hoje eu vou te ensinar como reconhecer e intervir nas disfunções orais. Eu vou te explicar exatamente o que é uma disfunção oral e como é que você reconhece e como é que você atua na prática, né? Principalmente como fonoaudiólogo de amamentação. Tenho certeza que se você chegou aqui nessa aula é porque você tem interesse sobre esse tema, né? E você pelo menos tem afinidade com isso. E olha, trabalhar com disfunção oral é uma propriedade do fonoaudiólogo. Então, nós, enquanto fonos, a gente precisa saber quais são as funções orais, né? E como adaptar cada caso, né? Hoje em dia, cada dia mais, né, a gente vê que bebês apresentam disfunção oral. Esse assunto de disfunção oral ainda é muito pouco discutido, por isso é subdiagnosticado. E quando a gente vai para a prática, a gente percebe quantos bebês têm chegado com essa dificuldade, né? Com esse diagnóstico que muitas vezes não consegue ser manejado aí por um consultor de amamentação ou, por exemplo, por um fisioterapeuta que acompanha essa criança, né? E ninguém sabe o que é que essa criança tem. No fundo, quando o fonoaudiólogo, né, chega, e se o fonoaudiólogo chega até essa criança, até essa família, ela percebe que existe um problema aí relacionado à função oral. Então, a primeira coisa, né, o primeiro ponto que eu trouxe na aula de hoje é te explicar o que é uma disfunção oral. Já dizendo aqui, né, pelo próprio termo, é uma função que não está funcionando adequadamente, né? Então, ela está disfuncionante, certo? E aí a gente tem o conceito de disfunção oral, que são movimentos orais atípicos, né, dos bebês termo, tá? Ou inadequação dessas funções orais. Quais são as funções orais? A gente tem a função de sucção, a função de mordida, a função de pega, né, no bebê termo. E que isso pode gerar uma série de complicações, como, por exemplo, traumas mamilares no momento da amamentação, né? Pouco ganho de peso desse bebê. E se isso vira uma bola de neve, isso pode levar ao desmame precoce. Então, é importante que a gente entenda a disfunção oral, né? Saiba diagnosticar para a gente poder tratar a tempo e esse bebê continuar em aleitamento materno, que é o mais importante, tá? Então, como é que a gente reconhece a disfunção oral? Como é que ela se apresenta, né? Então, assim, gente, de uma maneira geral, a gente chega um bebê pra gente com uma dificuldade para amamentar que não se explica na prática. Às vezes ele tem uma anquiloglossia não diagnosticada, tá? Ou um frênulo posterior, né, que não passou ali pelo teste da linguinha. Às vezes ele tem uma sucção fraca, que com toda a adaptação de postura que lá o consultor de amamentação fez, se ele passou por um consultor, não conseguiu resolver, ou um padrão de sucção muito forte que está gerando trauma nessa mama, tá? Ou até um padrão mordedor. Você sabe o que é um padrão mordedor? É aquele bebê realmente que morde, né? Ele não faz aquela sucção, vamos imaginar aqui que é a boca do bebê e aqui é a mama. Ele não faz aquela sucção, a mandíbula não vai para frente, para trás, né? O que acontece? Ele faz esse padrão aqui, ó, de abre e fecha, abre e fecha. Então, esse a gente chama de padrão mordedor. Ele não tem aquela excursão de mandíbula que é tão necessária para o bebê para que ele possa desenvolver, né? Desenvolver o seu arcabouço craniano, né? Seu desenvolvimento craniofacial possa ser adequado. Então, é importante que a gente saiba identificar o padrão de sucção, né? Dependendo também da idade dessa criança, do contexto dessa amamentação, tá bom? E bebês também que apresentam dificuldade de abertura oral. Então, a gente pega bebês com dificuldade de pega, que mesmo ajustando, né, lábio, o bebê não mantém a pega, ou toda vez que vai colocar, o bebê não aprende a pega correta. Toda vez é uma dificuldade, essa mãe precisa toda vez ensinar a pega para esse bebê. E você percebe que ele não abre, por mais que coloque, né, o bebê numa posição, ele buscar o mamilo, por mais que estimule e busque, ele não abre a boca suficiente para abocanhar esse mamilo. Então, isso também é uma presença de disfunção oral. Isso significa disfunção oral, né? E na prática vai ser isso, dificuldade de pega, dificuldade de sucção. O que mais que pode apresentar? Hipersensibilidade ou hipossensibilidade na região oral, né? Ou sensibilidade exacerbada, esse bebê não permite muita manipulação nessa região, ou a sensibilidade está reduzida. E isso pode ser ocasionado pelo quê, né? Geralmente ocasionado por uso prolongado de dispositivos invasivos ou de muita manipulação nessa região. Então, o bebê pode desenvolver uma aversão,
né? Ou uma redução de sensibilidade, de repente não consegue perceber o alimento na boca, não sabe direito o que é que faz, né? Não dispara o reflexo da deglutição como deveria ser feito, e às vezes isso é refletido na sucção débil, né? E num padrão de deglutição que deveria ser melhor, né? Talvez um pequeno grau de disfagia, mas quando a gente vê que a repercussão é oral, é de fase oral, né? E que existe uma disfunção oral ocasionando isso. E aí é importante também saber fazer esse diagnóstico diferencial, né? Então, essas questões de sensibilidade, elas se exacerbam no bebê. E por que isso acontece? Né? Bebês têm aferência sensorial muito grande nessa região oral. Então, eles começam a experimentar o mundo a partir da boca, né? Experimentar o ambiente, os objetos, né? Primeiro é o peito da mãe, e depois ele descobre a mãozinha, e depois ele vai descobrindo o ambiente, né? Começando aí a realmente fazer uma exploração desse ambiente, né, conforme a gente for permitindo esse bebê explorar, e isso vai, com o passar do tempo, né, ele vai, com o desenvolvimento neurológico desse bebê e neuromotor, ele vai ficando mais maduro realmente, né, e aí isso vai lá desencadear num padrão de mordida, num padrão de mastigação, né, e se a gente não trata logo essa disfunção, né, na hora que a gente detecta, esse bebê pode desenvolver dificuldades alimentares, né, coisas que vão aí repercutir para toda a infância e talvez para a vida do indivíduo. Então, é importante que a gente atue logo na detecção dessa disfunção oral. O bebê também pode apresentar confusão de bicos, né, confusão de bicos é disfunção oral, se a gente for pensar, é uma dificuldade, né, de associar ou desassociar, né, texturas diferentes, né, formatos diferentes. Então, assim, a gente pode enquadrar aí dentro dessa gama de movimentos orais atípicos, por exemplo, a confusão de bicos. Por quê? Porque o bebê passa a fazer um movimento oral no bico artificial, e quando ele vai para o seio materno, ele já não consegue mais manter o padrão, né? Então, a função de sucção em seio materno está alterada, né? Então, a gente tem um padrão disfuncionante ali, né? Não funcional ali. Então, é importante que a gente saiba detectar, saiba entender a causa e a fisiologia disso que está acontecendo para a gente conseguir intervir de maneira adequada, tá? Então, quais são os riscos para a disfunção oral? Já falei até alguns aqui, né? Mas, assim, esse bebê ter o histórico de estímulos aversivos em cavidade oral, né? Que são o uso de sonda nasointeral prolongado, orointeral, orogástrica, né? Sonda oro que tá ali na boca, né? É estímulo aversivo, é um estímulo contínuo. Intubação orotraqueal prolongada, né? Então, também pode desenvolver até a não prolongada, né? Porque se a gente pensar que essa criança ela tem uma aferência sensorial grande na região oral, qualquer estímulo na boca que seja aversivo pode ter repercussão clínica, certo? Isso pode também ser consequência da imaturidade neurológica natural dos RNs, certo? Por exemplo, se esse bebê também ele passou por um parto que ele teve uso de fórceps, então ele ainda pode apresentar alguma questão, né, de sensorial, não, questões de sistema nervoso, né? Então, a gente tem aí os nervos e o nervo facial, que tá ali bem na região em que se usa o fórceps para tirar essa criança. Então, como essa inervação, né, da boca, ela é muito grande, a gente pode ter bebês com fraqueza de orbicular, fraqueza de bucinador e não entender muito bem o que aconteceu, precisa entender a história dessa criança, certo? A gente tem também características anatômicas individuais, aí, como fatores de risco para disfunção oral, né? Fatores do próprio bebê ou fatores externos, né, iatrogênicos, como, por exemplo, o uso de bicos artificiais, também é um risco para desenvolver essas disfunções, tá? O bebê que tem um palato mais alto, uma mandíbula mais retraída, um freno lingual mais curto, ou totalmente fixado, né? Anquiloglossia, né? E ainda assim, esse bebê ainda tem dificuldade de pega, a gente já pensa aí numa disfunção oral, tá? E a gente pode ter fatores da mãe também que podem levar a uma disfunção oral do bebê. Como assim, Carol? Se a mãe ela tem mamilos pouco elásticos, né, mamilos planos, invertidos, excessivamente longos, às vezes o bebê não tá conseguindo ali dar conta, né, por conta de um posicionamento, da forma como é feito. Então, a gente precisa trabalhar para que não
desenvolvam uma disfunção oral a partir de comportamentos inadequados ou de questões iatrogênicas, né, que não são necessariamente do bebê. Então, é importante a gente entender isso. Mas, não é disfunção oral aquilo que ainda não está instalado e também não é disfunção oral quando a gente fala de bebês prematuros. Por quê? Bebês prematuros ainda, né, embora os bebês termo tenham uma imaturidade neurológica, né, já que é do RN, mas bebês pré-termo, né, bebês prematuros, eles já possuem, né, uma imaturidade por conta da idade. Então, a gente espera que conforme esse bebê for amadurecendo, né, do ponto de vista da idade neurológica, ele vá adquirindo as funções que ainda estão por adquirir. Então, nesses casos de prematuridade, a gente não fala em disfunção oral, a gente fala em questões decorrentes da própria prematuridade, tá? Então, se eu tenho um bebê que tem disfagia, né, que tá tendo dificuldade de sucção, ele é prematuro, a gente vai entender em que idade ele tá ali, quanto tempo ele ainda tem para desenvolver essa função, para perceber se isso se trata realmente de um padrão de disfunção ou não. No geral, a gente não fala muito em disfunção oral nessa população, certo? A gente precisa diferenciar também o que é disfunção, o que é disfagia. Eu percebo que tem fonoaudiólogos que têm dificuldade em fazer essa diferenciação. Disfagia, gente, é dificuldade de deglutição, distúrbio de deglutição, tá? A gente pode ter uma disfunção oral associada a uma disfagia? Pode, certo? Mas, de modo geral, né, quando a gente tem uma questão de preparo oral que impacta na fase faríngea da deglutição, a gente até pode pensar nisso, mas no geral, bebês que engasgam muito, né, bebês que têm uma disfagia um pouco mais acentuada, é importante que se investiguem outras questões, né, questões anatômicas, inclusive, questões neurológicas associadas, tá? Então, bebês que apresentam dificuldade de pega, ele pode fazer uma incoordenação, de repente, pode ter engasgos, mas, por exemplo, mãe que tem uma produção exacerbada, certo? O bebê não consegue fazer uma coordenação SDR adequada, é um problema de hiperlactação, não é um problema de disfagia, tá? Porque até eu, se jogo um balde de água na minha boca, eu também não vou dar conta, né? Ninguém vai. A gente não tem um sistema preparado para dar conta de um volume que a gente não consegue dar conta. Então, a gente precisa entender qual é o contexto para dizer se é disfunção, se é disfagia, certo? É importante saber separar, tá? E pode ter, na disfunção oral, pode ter impacto na deglutição ou não, certo? A disfagia sempre vai ter impacto na deglutição. A disfagia é um distúrbio de deglutição. Então, essa é a principal diferença, tá certo? E aí, você pode até estar se perguntando ou me perguntar assim, Carol, mas ok, e por que precisa tanto tratar essas disfunções orais, né? Quais são os impactos para o desenvolvimento de vida desse bebê que isso pode trazer? E eu quero te dizer que podem trazer vários, certo? Então, assim, a primeira coisa é que se um bebê não suga direito, ele não se alimenta direito, né? A sucção, ela é um reflexo, né, de sobrevivência na criança. Então, ela já vem com esse reflexo para que a criança, ao nascer, ela consiga extrair o alimento que ela precisa para manter-se vivo, porque se ele não consegue extrair o alimento, a grande... Hoje não mais, né? Mas assim, muito provavelmente essa criança pode vir a óbito, tá? Se ela não tiver uma sonda para passar, né? Se ela não tiver um outro suporte de oferta de calorias, muito provavelmente ela morreria, porque ela precisa sugar, né? Porque é através do TT que vem a sua principal fonte de alimento, né? A fonte de alimento fisiológica, digamos assim. Então, a primeira coisa é isso, é que a disfunção, ela impacta diretamente na questão alimentar dessa criança, tá? Sucção, ela é vital. Se um bebê, ele não pega, por exemplo, se a questão é na pega, isso vai comprometer a amamentação. Vai comprometer, primeiro porque o bebê, ele não consegue extrair o alimento que ele precisa, né? Então, compromete a saúde do bebê e compromete a saúde da mulher também, porque se ele não pega direito, ou ele vai traumatizar esse mamilo dessa mulher, ou essa mulher, né? Essa produção, talvez ela esteja na pojadura, vamos pensar assim, essa produção, esse leite materno não vai estar saindo da mama, esse bebê não vai estar calibrando essa produção, além desse leite estar parado no peito, né, que pode causar um engurgitamento, muito provavelmente causará um engurgitamento, né, e pode vir a causar uma mastite, um abscesso. Além disso, né, pode cessar a produção,
Porque se não tem estimulação local, não tem produção, né? Lactogênese 3. A produção do leite materno, ele vai depender da quantidade de sucção dessa criança. Então, é super importante, né, que essa criança vá ao seio materno e vá ao seio materno de maneira adequada. Por isso que é importante que as funções orais do RN, elas estejam adequadas. Por isso que é tão fundamental o nosso trabalho, né, de realmente trabalhar com essas funções e colocar o bebê para desenvolver elas de maneira adequada a eles terem um padrão adequado de sucção e de desenvolvimento e de alimentação em seio materno, certo? Uma outra questão assim, importante é que o bebê que tem, por exemplo, uma hipersensibilidade oral, ele pode ter comprometimentos alimentares no futuro. Então, se a gente não trata isso agora, né? Na hora que ele for para a introdução alimentar, de colocar os outros alimentos na boca, até de levar os objetos à boca, ele vai continuar com a hipersensibilidade. Então, não é só questão do seio materno, né? Colocar uma fórmula, colocar uma mamadeira não vai resolver essa questão. O bebê precisa de terapia para adaptar a função. Tá vendo como é importante? Então, a gente precisa entender que coisas que parecem pequenas, né? Coisas que parecem próprias do aleitamento materno, no futuro, elas podem ter uma repercussão grande para o desenvolvimento da criança e para essa dupla, né? Questão de saúde dessa dupla realmente, né? A disfunção oral, ela pode impactar na amamentação, como eu falei, com esses traumas mamilares, né? Engurgitamento mamário, baixa produção, o risco de introdução precoce de fórmula, porque se o bebê não está conseguindo se alimentar, né, com as funções que deveriam estar acontecendo de maneira adequada, ele vai ganhar uma formulazinha para poder se manter, né, manter o ganho de peso, se ele não está conseguindo extrair leite da mãe, tá? E aí, às vezes, ele vai ganhar essa fórmula e vai desenvolver uma série de comorbidades associadas, né, diarreia, ou muitas cólicas, né, bebês com disquesia, tudo por conta da introdução precoce de fórmula láctea, né? A disquesia não acontece por causa da fórmula, mas muitos bebês que usam fórmula apresentam a disquesia, certo? E aí, esse risco de introdução precoce de fórmula, o que acontece? Desmama o bebê, né? Quanto mais cedo a gente introduz uma fórmula, muito provavelmente essa mulher não vai ter estimulação adequada no seio, porque o que calibra a produção da mulher? A ordenha calibra também, mas o melhor para calibrar é a sucção do bebê, nada é igual à sucção do bebê, então não adianta, se esse bebê não for ao seio, por mais que essa mulher ordenhe, né, sua produção pode ficar comprometida, sim, por conta dessa falta de sucção no seio materno, tá? E, gente, o encaminhamento adequado, né, faz toda a diferença quando a gente pensa em amamentação. Então, se um bebê está sendo acompanhado por um consultor de amamentação, por um pediatra, enfim, por qualquer outro profissional que não encaminha ele, né, para o fonoaudiólogo, isso pode comprometer a saúde dessa criança. É super importante que a gente saiba, né, identificar e que a gente saiba também o nosso lugar de fala, que a gente se coloque nesse lugar de fala nos espaços em que a gente estiver, né? Se eu atendo no consultório, eu preciso conscientizar esses pais e os profissionais que trabalham comigo naquele espaço sobre a disfunção oral. Se eu trabalho no ambiente hospitalar, eu preciso conscientizar as famílias sobre a disfunção oral. Eu preciso conscientizar os outros profissionais da equipe sobre a presença e existência da disfunção oral quando ela está ali. Então, isso faz com que a gente fortaleça a nossa categoria e o nosso lugar de fala profissional. Às vezes a gente reclama muito, né, que os outros profissionais, eles acabam tendo o seu espaço reconhecido e fonoaudiólogo nem tanto, né, e ocupando os lugares que deveria ser da fonoaudiologia. Mas o que a gente tem feito para ocupar o nosso lugar, né, para mostrar qual é o nosso lugar de fala, né? As pessoas não têm a obrigação de saber exatamente o que você estudou, mas nós temos a obrigação, né, de nos colocar enquanto profissionais da nossa categoria, da nossa área. Então, eu sempre falo isso para as fonas que eu acompanho. A gente precisa se posicionar em relação àquilo que a gente faz, né? Saber falar, saber explicar e falar todo o tempo. Quando a gente matricia, né, os profissionais da equipe, esse é um termo que a gente usa muito em saúde pública, né? O matriciamento das equipes, é todo mundo falar a mesma língua, né? Todo mundo saber o que todo mundo faz, né? Eu ter consciência daquilo que o farmacêutico faz na minha equipe, ter consciência do papel da fisioterapia na minha equipe e os profissionais terem consciência do meu papel enquanto fonoaudióloga nessa equipe.
para os casos de disfunções orais, isso é fundamental. Se a gente não sabe como falar, como orientar, a gente corre um sério risco, né, de realmente desses casos passarem para profissionais que não têm a expertise necessária para tratar. E aí, o que acontece? Desmame precoce. Quando a gente fala sobre proteção de aleitamento materno, a gente precisa entender o nosso lugar de fonoaudiólogo, né, para proteger o aleitamento materno. E é esse lugar, né, de conhecer o nosso espaço e de realmente se posicionar. Isso aí promove muita proteção, promove o aleitamento materno e protege o aleitamento materno, né? É a nossa responsabilidade, a responsabilidade frente ao desenvolvimento dessas crianças, ao desenvolvimento dessas duplas, né? Ao desenvolvimento saudável, né? E a reabilitação da função oral. Importante dizer, gente, que o histórico, né, dessas duplas, ela sempre vai direcionar o nosso raciocínio clínico. Então, se chega um bebê com a gente já com histórico de uso de sonda prolongado, chega um bebê que nasceu, precisou de intubação, precisou de reanimação, precisou de muitas manipulações e cavidade oral, a gente já acende um alerta. E muito provavelmente, se chega com uma dificuldade de amamentação, a gente precisa observar se não existe uma disfunção oral aí. Então, é o histórico, é aquilo que a mãe conta, é aquilo que a família conta, é pegar esses detalhes para a gente conseguir construir, né, um raciocínio direcionado para o fechamento do diagnóstico de amamentação, certo? E é importante frisar que a anquiloglossia, gente, é um dos maiores causadores de disfunções orais, né? Eu atendo vários bebês que têm realmente disfunção oral decorrente da anquiloglossia. Por quê? Porque passou muito tempo, né, com um padrão funcional compensatório por conta da presença da anquiloglossia. Então, é importante dizer que a anquiloglossia, gente, precisa de encaminhamento. A anquiloglossia precisa de frenotomia. O frênulo não vai esticar, o frênulo não vai se alongar, né? O frênulo não vai mudar de conformidade, ele vai permanecer como ele está, e isso a cada dia mais tende a disfuncionar, né, as questões orais do bebê, não só as questões orais, o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né? Posicionamento de língua fica inadequado, aí vem posicionamento de lábio que acaba ficando inadequado também, né? De todos os órgãos fonoarticulatórios, de bochecha, né? Musculatura dessa região. Então, tudo isso pode ter um impacto simplesmente por um frênulo encurtado, ou por um frênulo ancorado, né? E a gente precisa saber avaliar, identificar, encaminhar, fazer uns encaminhamentos adequados. Não adianta a gente ficar querendo lutar contra o frênulo lingual. Não adianta. Se você pega um bebê que tem uma disfunção oral por conta de frênulo curto, precisa encaminhar para a frenotomia, né? Para o odontopediatra, né? Para o profissional especializado para fazer o procedimento adequado. Não adianta a gente ficar brigando com o frênulo, certo? Dito isso, quero lembrar que o consultor de amamentação, ele não tem como resolver esse problema de frenotomia sozinho, né? Quando o bebê ele tem uma disfunção oral, ele precisa ser cuidado por um profissional que reabilite a função oral. E qual é o profissional que reabilita a função oral? O fonoaudiólogo. Então, a gente precisa entender isso e a gente precisa promover essa ideia também, né? Falar com os consultores que a gente conhece, seu bebê tá com um probleminha aí, não tá conseguindo pegar, já fez tudo que você poderia fazer, ainda assim não tá conseguindo, caminha pra mim. E outra coisa, se chega um bebê pra gente com disfunção oral e a gente não tem domínio sobre a amamentação, a gente pode muito bem consultar os consultores de amamentação, né? Entrar em contato, discutir o caso, né? Eles têm diversas estratégias que podem nos auxiliar enquanto fonoaudiólogos, né? Que bom seria se todos os fonoaudiólogos entendessem sobre a amamentação, né? E se aprofundassem sobre esse tema. Mas eu sei que muitas vezes não é isso que o fonoaudiólogo deseja, às vezes é um fonoaudiólogo que só trabalha com motricidade orofacial, não quer trabalhar só com o público de amamentação e ok. Mas esse diálogo é super importante, né? O conhecimento de amamentação, ele amplia o nosso fazer. Se a gente trabalha com essa população neonatal, a gente precisa entender minimamente sobre isso. E se a gente não entende, a gente precisa correr atrás de quem sabe, né? Para discutir. Então, de repente, fazer um trabalho em conjunto pode ser uma ótima alternativa nesses casos, né? Um posicionamento que o consultor vai orientar, né? O fisioterapeuta que trabalha nessa área, um posicionamento, né? Uma dificuldade, um osteopata, de repente, que
pode fazer alguma coisa para que esse bebê ele tenha menos compensações corporais na hora que esteja amamentando, e junto, esse trabalho em conjunto vai potencializar, né, o desenvolvimento dessa criança e essa amamentação, protegendo assim, né, fazendo com que essa criança receba o melhor alimento do mundo, que é o leite materno, tá? Então, a gente precisa se apropriar desse lugar de fala, mais uma vez, né? Desse fazer e desse saber também para colocar em prática. Não adianta nada eu estar aqui falando sobre disfunção oral para você tá falando, olha que beleza, mas na prática não atender, né? Não falar assim, olha, eu sou fonoaudiólogo, eu tô aqui para isso. Porque a gente precisa tomar posse desse lugar, né? Não dá mais pra gente, enquanto fonoaudiólogo, deixar de fazer aquilo que é expertise do fonoaudiólogo. Eu nunca digo, assim, que a amamentação é exclusivo do fono, pelo contrário. Mas a função oral, né, a disfunção oral, é algo que o fonoaudiólogo estuda especificamente, né? O que é o fonoaudiólogo? É o profissional que vai estudar todas as funções, né? Orofaciais, de cabeça e pescoço, né? Sistema estomatognático, assim como quase nenhum outro profissional, né? O dentista, ele estuda mais lá a parte óssea, tá? Estuda muito cabeça e pescoço igual a gente, mas estuda mais a parte óssea. Essas questões de função, realmente, né? É o fono. E aí eu vejo muita gente falando assim, encaminha para o físio, né? O físio que reabilita a função. Eu já vi, né, alguns profissionais falar isso, inclusive. Mas quando a gente fala de cabeça e pescoço, a gente tá falando pro fono, tá, gente? Porque não adianta, eu sou fonoaudiólogo, eu estudo anatomia do corpo inteiro na faculdade, nem por isso eu sou capacitada para atender joelho, para atender coluna, né? A ênfase da nossa formação é cabeça, pescoço, né? Tudo que envolve isso, voz, fala, mastigação, deglutição, né? Estética facial, todas essas questões que envolvem musculatura facial, né? Que a gente pode... E função também, né? Porque não é só musculatura, mas exercer a função com propriedade, né? Então, o bebê saber sugar direitinho, o bebê saber pegar no peito direitinho, o bebê saber deglutir direitinho, né? E coordenar a respiração com tudo isso, né? Ter uma boa função, né? Gástrica associada também a uma boa função oral, porque pode ter repercussão, né? É o sistema estomatognático que está todo interligado, é da boca ao estômago. Então, a gente precisa saber como que isso funciona para poder intervir de maneira adequada. É fundamental que a gente se aproprie desse lugar de fala, tá? Então, se é fonoaudiólogo, gente, trabalha com amamentação, precisa saber trabalhar disfunção oral. Não tem mais espaço para um fonoaudiólogo repercutir uma prática desatualizada, certo? Se é fonoaudiólogo que quer trabalhar com amamentação, mas eu sou fono, mas eu sou consultor de amamentação, mas você deixou de ser fonoaudiólogo, beleza, se você se vende, né, enquanto consultor de amamentação, nesse sentido, né, de vender o seu serviço enquanto consultor, tá legal. Agora, se você diz que você é fonoaudiólogo, né, que faz teste da linguinha, então você precisa entender de disfunção oral, né? É dos maiores encaminhamentos na parte de amamentação para o fono são as disfunções orais. E a gente precisa entender, precisa saber atuar, saber intervir, certo? Precisamos conhecer as técnicas todas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui com vocês, mas principalmente a gente precisa ter o raciocínio adequado. E exatamente entendendo o histórico, exatamente conhecendo a disfunção oral, que a gente vai estabelecer o raciocínio adequado, tá? Então, o que a gente pode utilizar na prática, né, para melhorar aí essas questões de disfunção oral? A gente pode utilizar estímulos táteis, né? O estímulo tátil, térmico e gustativo associado. Carol, mas eu trabalho com bebê. Eu vou introduzir uma fruta na boca do bebê, o bebê não tem 6 meses ainda. Claro que não. O gustativo que você vai usar é o leite materno, mulher. Então, é isso, né? Saber também tem esse raciocínio, né? O que eu posso ofertar para essa criança? Então, leite materno, vamos lá, pega o leite materno. Posso fazer um tetolé, né? Que é o picolé de leite materno, que a gente congela o leite materno, usa esse estímulo, né? Esse gelinho em cavidade oral. Pode utilizar, né? O estímulo térmico, pode ser quente, pode ser frio, tudo vai depender do seu objetivo terapêutico, né? Do que essa criança vai apresentar. Então, lembrar, né? Estímulo quente, ele tende a relaxar, né? O estímulo gelado, ele constringe, né? Ele contrai. Então, a gente precisa entender essa fisiologia para poder colocar, né, os exercícios em prática. Então, a termoterapia
é uma das abordagens que a gente pode utilizar. Uma outra coisa que vai ajudar demais nessa parte de disfunção oral é o uso da bandagem elástica, né? Que é um estímulo proprioceptivo maravilhoso que a gente tem, né? Ele estimula ali a circulação local e os receptores sensoriais daquela região, para que a gente possa, então, né, com o manejo adequado, com o trabalho adequado, né, com as técnicas, as manobras, também otimizar ainda mais, fazer com que essas funções na prática elas aconteçam, né? Porque muitas vezes os pais acham que a bandagem é o que vai resolver, né? Colocar a bandagem é o que vai dar resultado para o meu filho, e não é, né? E às vezes a gente tem essa ideia, porque a criança tem que ser manobra passiva, então é a bandagem. Se não tiver bandagem, não resolve. Não é assim, gente. Não é assim, né? A fonoaudiologia existe antes da kinésio, né? E antes da gente usar tape em fono. Então a gente precisa entender que só a estratégia, né? Sozinha, assim, só o utensílio ou só a bandagem, né? Sozinha não vai resolver, certo? Um outro aparato que a gente pode utilizar é a laser terapia, né? Pra gente atingir músculo, pra gente trabalhar a musculatura, recrutar uma musculatura que tá um pouco mais flácida, né? Um pouco mais adormecida, digamos assim. A gente pode usar o laser também para nos ajudar nessa prática clínica, certo? Isso vai ajudar demais, principalmente lá no manejo de amamentação, né? Para as mães que estão lá com o peito fissurado e a gente precisa de uma resposta mais rápida, né? Trabalho laser, mas laser sem manejo de amamentação não resolve, né? Preciso lembrar disso aqui para vocês. Então, termoterapia, bandagem laser são assim estratégias que têm ajudado demais nesse manejo oral e principalmente falando sobre questões de manobras orais, a gente precisa sim ter domínio de motricidade orofacial para saber exatamente o que a gente quer fazer, né? Conhecimento de inserção e origem para saber o que a gente quer relaxar, o que a gente quer contrair, de que maneira é que a gente vai fazer isso num bebê que tem estruturas menores, tá? Mas essa ideia que eu precisava passar para você, eu tenho certeza que a partir daqui de tudo isso que eu te falei, você vai conseguir estabelecer um raciocínio clínico mais adequado, vai saber principalmente reconhecer a disfunção oral, né, e começar a intervir de maneira adequada nesses casos. Quero te lembrar que não é mais para você ficar, né, recusando caso de disfunção oral. Você estudou para isso e eu tenho certeza, né, que com o raciocínio certo você vai conseguir intervir. Tá? Claro que, né, se você não se sente seguro ainda, o encaminhamento é a arte do negócio, mas esteja disposto a aprender se você quer trabalhar com essa população de neonatologia, né, ou de amamentação, e principalmente se você é um fonoaudiólogo, né? Tá bom? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Foi um prazer falar sobre isso. Esse tema de disfunção oral é um tema que precisa ser aprofundado, precisa ser discutido cada dia mais, mas eu espero você tá na próxima aula do TT. Um abraço grande e a gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau!